Olá, seja bem-vindo à discussão de mais uma das tretas que movimentam a cultura brasileira contemporânea. E a treta do fim de semana é o deputado estadual Arthur Duval, de São Paulo, que viajou à Ucrânia junto com um companheiro do Movimento Brasil Livre, o MBL, e de lá começou a mandar vídeos e áudios, segundo ele, para mostrar que ele, ao contrário do atual governo brasileiro, apoia a causa dos ucranianos que estão sendo invadidos pela Rússia. O problema, como se viu, é que um dos áudios enviados pelo Arthur Duval menciona uma série de considerações sobre as ucranianas. Diz ele que a Ucrânia está cheia de mulheres, que ele considerou muito bonitas e, entre outras coisas, considerou fáceis, porque, segundo ele, são mulheres pobres e as mulheres pobres são fáceis. Não é preciso dizer que a declaração repercutiu muitíssimo e que é hoje uma das mais comentadas, com declarações de repúdio feitas por várias pessoas. O que acontece é que não faltam nesta ocasião, como é natural e como é justo, pessoas que repudiem não só o machismo, o sexismo e até a falta de sentido humanitário do deputado Arthur Duval, que supostamente foi até a Ucrânia dar lição ao governo brasileiro sobre como se preocupar com o país invadido e de lá manda esse lamentável exemplo de falta de ética, de falta de postura, que é tanto mais doloroso quanto mais nos lembramos de que ele é um parlamentar, de que ele é um representante da população de São Paulo lá na Assembleia Legislativa. Mas neste momento seria interessante que nós fizéssemos aquilo que os linguistas, os especialistas em linguagem, chamam de análise do discurso, que é um tipo de análise do que alguém fala que leva em conta não só o que foi dito, mas também o contexto, a situação, que leva em conta as ideias que estão por trás daquilo que alguém disse. Se nós fizéssemos uma análise do discurso de Arthur Duval, iríamos perceber que as ideias que ele difunde ali, machistas, sexistas e até desumanas, são ideias que não brotaram da cabeça dele, porque nenhuma ideia, nenhum valor brota espontaneamente da cabeça de ninguém. O que a análise do discurso vai nos mostrar é que toda ideia, todo valor, toda ideologia, isto é, todo conjunto de ideias que nós temos é plantado em nós, pela sociedade em que nós vivemos, ou pelo menos por um segmento, pelo menos por uma família, pelo menos por um grupo social ao qual nós eventualmente pertençamos. Toda ideia que nós estamos difundindo reage àquilo que nós aprendemos, reage aos valores que nós assimilamos. Nesse sentido, o que preocupa é que Arthur Duval difundiu ideias que não brotaram da cabeça dele lá no outro lado do mundo, na Ucrânia. Elas foram plantadas e colhidas aqui por ele, aqui no Brasil, onde na sociedade se percebe que há muitas ideias sexistas, muitas ideias machistas. Alguns exemplos poderiam ser colocados e eles são bem simples. Vamos pegar só a Assembleia Legislativa de São Paulo, da qual ele é um parlamentar. Há não muito tempo, o Brasil se estarreceu com um deputado, que é o Fernando Cury, colega de Arthur Duval, que durante uma reunião que votava o orçamento, algo muito sério, chega por trás da colega deputada Isa Pena e apalpa os seus seios, sem que ela tivesse dado a ele, claramente pelas câmeras, nenhuma espécie de liberdade para tal. Tivemos também, na mesma Assembleia Legislativa, um deputado que ficou insatisfeito com o fato de o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, pregar mais paz e menos armas. Ele, que é defensor do armamentismo difundido pelo atual governo, disse na ocasião que o Papa é um vagabundo e que o arcebispo de Aparecida é também um vagabundo. Naturalmente, ele pode discordar das pessoas, mas quando discorda nesses termos, assim como quando um deputado apalpa o seio da colega, em plena reunião legislativa, nós não temos atitudes e discursos que são individuais. O que nós temos aí e precisamos entender, no caso de Arthur Duval, no caso do deputado que apalpou a colega Isa Pena, que é o deputado Fernando Cury, e no caso do deputado que xingou o Papa e o arcebispo de Aparecida, que é o deputado Frederico Dávila, nos casos desses deputados, o que nós temos são discursos que estão sendo feitos na sociedade. Discursos feitos por pessoas que ajudaram a eleger parlamentares como esses. Agora vem dizer o deputado Arthur Duval que ele estava no momento de empolgação. Então a empolgação agora produz sexismo, machismo e condutas desumanas
de considerar as ucranianas vulneráveis e pobres como presas fáceis do ponto de vista sexual, agora a empolgação significa tudo isso? É claro que não. É claro que isso não é aceitável. Nós precisamos, portanto, nos lembrar de que todo discurso surge de uma base, interage com uma sociedade. E não foi só o pessoal da Assembleia Legislativa lá de São Paulo que deu mostras de falta de ética. Vamos tomar aqui um grande membro do MBL, o Movimento Brasil Livre, que é esse movimento ao qual pertence o Arthur Duval, que é o deputado atual Kim Kataguiri. Esse deputado que estava com a mesma deputada Tabata Amaral, muito citada muitas vezes, naquele episódio agora famoso do podcast Flow, em que ele disse o seguinte: a Alemanha errou ao criminalizar o nazismo. Kim Kataguiri falou apenas por si naquele momento, ou ele representava um discurso que está disseminado pela sociedade brasileira? A verdade, claro, é que ele falava em nome de um grupo de pessoas que dissemina esse tipo de ideia. Portanto, no caso do deputado Arthur Duval e de todos esses parlamentares que eu aqui citei, nós precisamos sim ficar escandalizados com o que eles disseram, mas precisamos nos escandalizar também com o contexto linguístico em que isso foi feito, com o contexto, isto é, com a situação social em que essas ideias são difundidas. E esse contexto não está lá na Ucrânia, que se encontra em guerra com a Rússia. Ele está aqui. É no Brasil que essas ideias nazistas, como a do Kim Kataguiri, que essas ideias sexistas, que essas condutas desrespeitosas, como as dos deputados Frederico Dávila, como a do deputado Arthur Duval, como a do deputado Fernando Cury, é aqui que isso está sendo plantado, é aqui que isso está sendo colhido.